Hoje eu quero falar contigo que o seu tempo ele vai chegar. Tudo na vida são momentos, fases, tempos. Nós vamos ler Eclesiastes. Salomão, ele começa falando que para tudo tem um tempo determinado. Quando ele fala que é um tempo determinado, ele quer dizer que são momentos, que são fases, são situações na vida. Situações onde Deus está nos preparando, onde Deus está nos moldando, onde Deus está nos ensinando alguma coisa, porque a Bíblia diz que tudo coopera para o nosso bem. Tudo cooperou para o nosso bem, tudo nós vamos tirando lições, vamos aprendendo. O que eu quero falar contigo hoje é que o seu tempo vai chegar. Olha o que diz o versículo de número 4, Eclesiastes 3, versículo 4. A Bíblia diz assim, leia com o pastor, como é que diz a Bíblia? Tempo de chorar e tempo de rir. Sobre isso vamos falar hoje. Tempo de prantear e tempo do que, pessoal? De saltar. Então, às vezes na vida nós passamos por esse tempo, por essa fase. A fase do choro, a fase da decepção, a fase da dificuldade, a fase dos problemas. A fase onde muitas vezes na vida financeira está tudo ruim. Você está pagando uma fatura e a outra está ficando para trás. Está pagando a conta da luz do mês passado, esse ficou. E às vezes a gente está com aquela dificuldade na saúde, no casamento, na vida pessoal. Às vezes é o tempo do choro, a nossa mente anda cheia de pensamentos e incerteza, não sabemos o que fazer, qual atitude, decisão tomar. Então a Bíblia diz que tudo são tempos, são fases. E talvez nesse momento estamos passando por essa fase, a fase de chorar, a fase da injustiça, a fase da perseguição, a fase das batalhas, a fase das decepções, sabe? Aquela fase da acusação, da luta, do problema, a fase onde tudo parece que dá errado na nossa vida. E que quando a pessoa vai dobrar o joelho e vai orar, às vezes a gente não sabe nem o que falar, não tem ânimo, vontade de orar. Muitas vezes a pessoa bota um louvor, dobra o joelho, e aquilo que a pessoa iria falar com Deus, a pessoa fica ali só chorando, porque está passando por uma situação difícil. E às vezes estamos passando pelo tempo de chorar, pelo tempo da luta, da dificuldade, muitas vezes situações injustas, porque não fizemos nada de errado, às vezes mentiram, acusaram eu e você de alguma coisa que nós nunca fizemos na vida. Então a Bíblia está dizendo que tudo são fases, mas leia comigo, o tempo de chorar, existe o tempo de chorar, agora leia comigo, e existe o tempo de rir, e é isso que eu quero que você acredite, o tempo de rir vai chegar na sua vida. Mesmo que agora você esteja passando pelo tempo de chorar, pelo tempo da luta, da dificuldade, é o tempo da aflição, é o tempo do divórcio, é o tempo disso, é o tempo daquilo. Eu não sei qual é o tempo que você está vivendo, mas eu quero dizer que o tempo de rir, ele vai chegar na nossa vida. O que eu tenho que fazer agora nessa fase difícil é não esmorecer, porque essa fase não veio para acabar comigo. Essa fase veio para me tornar mais forte, para aquilo que Deus vai fazer lá na frente. O tempo de rir, ele vai chegar. Passamos por fase de chorar, por fase de dificuldades, por fases onde nós estamos orando e parece que a nossa oração não funciona. Você vai lá todos os dias falar com Deus, você vai lá todos os dias chegar diante de Deus, pedir a justiça dele, pedir para que ele faça a coisa certa, porque muitas vezes aquele que nos prejudicou, aquele que nos fez mal, está se dando bem. E parece que a gente ficou para trás. Parece que aquela pessoa que fez as coisas erradas, que tomou decisões, atitudes erradas, parece que a vida dela está andando, fluindo, indo para frente, e a nossa vida é que foi ficando para trás. Talvez estamos vivendo o tempo de chorar, o tempo da luta, o tempo da batalha, mas não esqueça, o tempo de rir, ele vai chegar na nossa vida. O que nós temos que fazer nessa fase agora é não olhar para trás. Não é para isso que Deus te chamou. E eu vim aqui hoje dizer para você, eu vim aqui nessa reunião falar para você ficar firme durante esse tempo. Não é a fase de você olhar para trás. Por quê? Porque o tempo de se alegrar, ele vai chegar na sua vida. E o que você tem que fazer é permanecer. O tempo de rir vai chegar na vida de quem? Vamos comigo no Eclesiastes capítulo 7. Vai chegar na vida de quem for até o fim. Talvez você está passando pelo tempo do choro, desemprego, dificuldade financeira, lutas, doença, problema no casamento, isso, aquilo, acusação, alguém mentindo ao seu respeito, acusando você de algo que você nem tem culpa, que você nem fez, sabe? Passando por dificuldade, parece que a gente ora e Deus não se movimenta. A Bíblia diz que a base do trono de Deus é a justiça, e às vezes estamos clamando por justiça no nosso caso, na nossa situação, e aos nossos olhos parece que oramos e Deus não se move, não se levanta, não faz algo para que a situação mude. Mas eu quero dizer que quem ficar firme vai viver o tempo da alegria,
porque esse tempo ele vai passar. São fases. O que eu tenho que fazer é aguentar firme nesse tempo. O que eu tenho que fazer nesse tempo é não desistir, não deixar de acreditar em Deus. O salmista Davi disse: quando eu elevo os meus olhos para os montes, eu pergunto: de onde virá o meu socorro? No tempo do choro, no tempo da luta, no tempo da dificuldade financeira, da dificuldade na saúde familiar, não olhe para os montes, continue olhando para o Senhor. Por mais que pareça que Ele esqueceu de você, que Ele está em silêncio, que Ele não está fazendo nada, Deus está preparando a próxima fase. E só vai chegar na próxima fase quem for até o fim do tempo de chorar, quem não desistir nessa fase e nesse momento. Aí diz aqui o Eclesiastes capítulo 7, você vai ler comigo agora o versículo 8. Leia o 8 com o pastor. O que diz a sua Bíblia e a minha Bíblia aqui? Eclesiastes 7:8. Leia comigo. Melhor é o fim das coisas do que o início delas. Então quem for até o fim vai viver o tempo melhor. Quem for até o fim vai viver o tempo da alegria, vai superar o tempo do choro, vai olhar para trás e vai dizer: valeu a pena continuar firme, valeu a pena continuar com o Senhor, valeu a pena orar cada noite, valeu a pena cada lágrima, valeu a pena cada dia que você estava desanimado, mas você levantou a cabeça e veio para a igreja, mesmo desanimado, mesmo sem vontade. Aquele dia que você dizia: acho que hoje eu não vou para a igreja, e parece que Deus te empurrou e por isso que você chegou aqui, porque se fosse por você não estaria. Agora, quem for até o fim vai ver que vai ser muito melhor, e Deus tem um fim melhor para você, Deus tem uma fase melhor. Agora, quem é que vai viver o tempo de rir? Quem for até o fim, quem ficar firme, quem superar a fase que está vivendo agora. E é isso que Deus quer que você faça, que você fique firme. E daí diz a segunda parte do versículo: melhor é o longânimo. O longânimo é a pessoa que persevera, tem paciência, sabe esperar. Melhor é o longânimo do que o altivo do que? De coração. Quem é altivo de coração? Eu quero tudo para o agora, eu quero tudo para o já, no meu tempo. O tempo é de Deus. Ele sabe quanto tempo vai durar essa fase. Durante essa fase, busque, tenha paciência, continue firme, vá até o fim, continue lutando, mesmo que pareça que Deus não está se movendo. Eu não enxergo o mundo espiritual, então eu não posso dizer que ele não está se movendo. Nós não enxergamos o mundo espiritual. Humanamente parece que não, mas fica firme, porque a fase de chorar vai passar e vai chegar o tempo da alegria na sua vida. Em todas as áreas, mas só vai chegar para quem for até o fim. Vai chegar na vida de quem perseverar. Mateus capítulo 24. Mateus 24. Mateus capítulo 24. Todos acharam? Quem achou, diga glória a Deus. Podemos ler o 13? Vamos lá com o pastor. Então vá até o fim, porque o fim das coisas é melhor do que o quê? Que o início. Às vezes a fase que você está vivendo agora é difícil, é de luta, de batalha, adversidade. Às vezes tem alguém invejando você e fazendo de tudo para te prejudicar. Fica firme. O tempo da alegria vai chegar. Aí diz aqui o Mateus 24:13, o que diz? Mas aquele que perseverar até o fim, o que a Bíblia diz, pessoal? Será salvo. Leia de novo 24. Mas aquele que, o que eu tenho que fazer? Perseverar. Irmão, essa fase não veio para acabar com você, ela veio para te preparar, ela veio para te tornar melhor, ela veio para te fazer crescer, para te dar experiência, para você viver o melhor tempo da sua vida que você vai viver com Deus. O que eu tenho que fazer? Perseverar. Talvez hoje você está vivendo o tempo de lágrimas, o tempo da dificuldade, o tempo da luta. Fica firme, segura a mão do Senhor, acredite na palavra dele. Mesmo que você não esteja vendo nada acontecer, vão passar os céus e a terra, a palavra não vai passar. Segura a promessa, confesse a promessa, porque o que sai da boca de Deus não volta vazio. Você está passando pelo tempo do choro? Persevere, vá até o fim, porque o fim é melhor que o início. Quem perseverar vai viver o tempo da alegria, o tempo da risada, vai viver o tempo que você vai olhar para trás e vai dizer: glória a Deus, valeu a pena ter ficado firme, valeu a pena continuar, valeu a pena permanecer. Você venceu. Vamos comigo em Jó capítulo 42, porque se tem um homem que passou pelo tempo da dificuldade, se tem um homem que passou pelo tempo de chorar, se tem um homem que passou pelas lutas, esse homem, o nome dele é Jó. Você já deve conhecer a história desse homem chamado Jó. O que o Jó passou, pessoal? Por lutas. A Bíblia Sagrada diz que o próprio Deus, ele elogiava o Jó.
O próprio Deus elogiou Jó. Um dia o Satanás estava lá e Deus disse: olha, ninguém é igual o meu servo Jó. O próprio Deus elogiou Jó. Falou que o Jó era reto, ele era íntegro, temente a Deus, se desviava do mal. Aí o que aconteceu? Conhecemos o texto. A Bíblia diz que o diabo foi lá, tocou na família do Jó. Primeiro tocou na vida financeira, tocou nos servos, levou o gado, levou o que ele tinha, tocou na fazenda dele, matou 7 filhos e 3 filhas que o Jó tinha. Você imagina uma perda atrás da outra. Acho que a pior perda é o luto, porque o financeiro você corre, você dá a volta por cima, vai trabalhando, vai botando em dia o que está atrasado, você consegue se organizar e mudar. Agora perdeu 7 filhos e 3 filhas, e os 10 foram num dia só. Ele perdeu tudo. Aí o Jó então pensou: agora não pode piorar. Ficou doente. E depois de toda essa situação difícil, ele começou a passar pelo tempo de chorar. Quando ele vai se aproximar da esposa, do cônjuge, ele pensa: minha esposa vai me dar uma palavra, minha esposa vai me ajudar. A esposa olha para ele ainda, coloca ele mais para baixo, amaldiçoa Deus. Ô Jó, morre, não tem solução para você. Aí o Jó vai lá rapar o corpo dele com um pedacinho de telha, porque provavelmente fedia e doía a ferida. Ninguém reconhecia o Jó. Chegam 3 amigos, ele pensou: vão me dar uma palavra, são meus amigos, eles vão me dar uma palavra. O contrário, começaram a acusar o Jó, dizer que o Jó pecou, dizer que tinha alguma coisa errada. O Jó passou por um tempo de choro, mas Deus trouxe para a vida dele o tempo da alegria, porque ele permaneceu, ele não desistiu. Sabe o que o Jó disse? O meu Redentor, ele vive. Fica firme, vai chegar o tempo da alegria. Jó 42, e olha o tempo da alegria chegando na vida do Jó depois que ele passou por tudo isso. A Bíblia diz que Deus devolveu a riqueza, o gado, fazenda, servos, tudo em dobro. Olha o que diz aqui o 16, Jó 42, 16, todo mundo junto. O que diz o 16? E depois disso, irmão, depois do tempo do choro vem o tempo da alegria. Olha para mim, você que está alegre hoje, você sabe o quanto você chorou para chegar onde você chegou. Você sabe tudo que você enfrentou para ter o que você tem, para estar vivendo o que você está vivendo. Normalmente, o tempo do choro, ele antecede uma fase de grandes bênçãos. O tempo da luta, ela antecede uma fase de grandes vitórias, de grandes experiências. Fica firme. A mulher, antes de dar à luz, ela sente muita dor. E normalmente, quando o milagre está sendo gerado, a gente começa a sentir dor. Não é a hora de abortar o que Deus tem para você. É a hora de aguentar firme, porque o tempo de rir, ele vai chegar. A Bíblia diz que depois disso, olha o que Deus fez na vida do Jó. Vamos ler com o pastor, Jó 42, versículo 16, todo mundo junto? E depois disso, leia comigo. Então chegou o tempo da alegria na vida do Jó. Viveu Jó, quantos anos ele viveu? Irmão, olha, o tempo da alegria na vida dele foi grande, foram 140 anos de tempo de alegria. Superou o tempo do sofrimento, da tristeza, o tempo que os amigos acusaram, que a esposa falou, que ele perdeu tudo. Deus devolveu para ele 7 filhos e 3 filhas, e diz que ele deu filhas para ele, que eram as mulheres mais bonitas daquela terra. Devolveu tudo em dobro para o Jó. Deus abençoou a vida dele. Agora olha o que diz: e depois disso viveu Jó 140 anos, e o que aconteceu nesses 140 anos? Ele viu seus filhos, e aos filhos dos seus filhos até onde? Até a 4ª geração. Sabe qual é a maior alegria de uma pessoa? É ver o neto. Essa é a maior alegria de uma pessoa, é você ver o seu neto. Essa vai ser a sua maior alegria quando você for vô, vai ser ver o seu neto. Agora você imagina você ver a 4ª geração. Você vê o seu neto, o bisneto, o trineto, o tataraneto. Você olha, puxa, olha a alegria do Jó. Irmão, o tempo da alegria na sua vida vai ser grande. Você pode estar chorando hoje, não desista. Se agarra com Jesus, anda com Deus, fica na palavra, não vira as costas, não saia do lugar que Ele te botou, não desista do que Ele te deu, fique firme, porque o tempo da alegria vai chegar. Aí diz aqui, e depois disso viveu Jó 140 anos, ele viu seus filhos e os filhos dos seus filhos até a 4ª geração, 17. Então morreu Jó. Como é que ele morreu, pessoal? Velho, ou seja, ele viveu bastante. Como é que a Bíblia diz? Farto de dias, ou seja, ele morreu na alegria. Farto de dias significa assim, que é como se você dissesse: tá bom, Senhor, já vi tudo, vivi, a minha vida foi fantástica, pode me levar agora. Ele viveu farto de dias. Eu não sei que fase você está passando, mas eu vim aqui hoje te dizer: não desista. Essa fase não veio para acabar com você, ela veio para te fortalecer, te dar experiência, te ensinar algumas lições. Fique firme, porque o tempo de rir, o tempo da alegria vai chegar em cada área da sua vida. Você pode estar chorando hoje, mas se você ficar firme, amanhã você vai estar contando um testemunho. Vamos ficar de pé.